Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos começando mais uma manhã nossa de consagração ao Senhor, no nosso estudo da carta aos Romanos. Estamos no capítulo 15 e hoje nós leremos Romanos 15, do 1 até o 13. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no canal da Igreja Metodista do Jardim Oceânico, ative as notificações para toda quinta-feira, às 8 da manhã, você possa estar acompanhando nossos estudos aqui da Carta aos Romanos. Romanos 15 vai dizer o seguinte: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou de si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ora, nos estudos passados, o apóstolo Paulo trabalhou a questão do apoio, do auxílio àqueles que são fracos na fé. E ele fala sobre o serviço, sobre o amor fraternal. E aqui ele continua falando sobre isso, quando ele diz que nós, os fortes, no versículo 1, devemos suportar os fracos. Nós não devemos nos agradar. Ou seja, o que ele poderia estar dizendo com isso? Ele poderia dizer que é muito bom nós nos agradarmos quando nós estamos reunidos com pessoas do mesmo entendimento bíblico e teológico que nós. A conversa flui com mais facilidade, né? A gente pode falar de assuntos que são do nosso agrado, mas quando tem um fraco na fé, um novo convertido no nosso meio, nós não podemos ter a mesma linguagem, ter o mesmo modo de falar, a mesma forma de falar, porque senão o novo não vai entender. Portanto, nós precisamos ter uma linguagem que o novo também possa se incluir. Por isso que ele diz, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, né? As perguntas simples, né? Muitas vezes para a gente são perguntas bobas, mas que são essenciais para que alguém possa entender a palavra de Deus. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja e nós estávamos aplicando uma prova, e na prova tinha algum conhecimento sobre Noé. E é evidente que a avaliação, né, só para explicar para vocês, não era uma avaliação para reprovar ninguém, nem para dar nota em ninguém. Era só uma forma de você testar os seus conhecimentos adquiridos ao longo da escola dominical. E aí tinha uma irmã, nascida e criada na igreja, que ela não sabia quem era Noé. Pasme você, que está me assistindo, ela não sabia quem era Noé, mesmo nascida e criada na igreja. Às vezes a gente está ensinando alguma coisa, a gente tem que fazer uma pergunta boba. Irmãos, todo mundo aqui sabe quem é Davi? Todo mundo aqui sabe quem é Salomão? Todo mundo sabe aqui o que é graça? O que é perdão? O que é o amor de Deus? Quais são os mandamentos?
Qual é a mensagem da Bíblia? O que Jesus veio fazer na Terra? Às vezes são perguntas bobas, mas que são cruciais para que a gente venha a ter um entendimento de outras coisas que a Bíblia vai nos demandar. Ou seja, aí ele vai dizendo no versículo 5: o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros. Deus da paciência e da consolação. Ou seja, consolo e paciência. Consolo e paciência. Para aqueles que são novos, para aqueles que estão começando agora a caminhada, para que todos possamos chegar juntos ao final dessa corrida, cujo alvo é Cristo Jesus. E ele diz, exemplificando o que eu estou dizendo aqui, ele diz: para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, concordemente a uma voz, ou seja, todos juntos. Tem alguém que está ficando para trás? Volta e busca ele. Tem alguém que não está entendendo? Volte. Faça com que aquela pessoa entenda, para que todo mundo caminhe junto no mesmo entendimento. Portanto, acolhei uns aos outros, versículo 7, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, para que os gentios glorificassem a Deus por causa da sua misericórdia. E aí o apóstolo Paulo dá vários exemplos de como, por que, né, dentro da palavra, por que os gentios haveriam de glorificar a Deus pela misericórdia. Desfazendo aquilo que nós vimos lá no início da carta aos Romanos, que desfazendo o argumento dos judaizantes, né, que achavam que o gentio tinha que seguir o regime, a dieta judaica, para que ele pudesse ser salvo. O apóstolo Paulo está dizendo: veja aqui na palavra de Deus, né? Porque quando a gente tem alguma dúvida, a gente precisa confirmar algo, amados, nós precisamos confirmar na palavra, precisamos confirmar na Bíblia, não naquilo que nós achamos que é certo. E Paulo faz isso, ele vai na palavra. E ele cita vários versículos, do versículo 10 ao 12, ele vai citar vários textos, inclusive salmos, né? Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, louvai o Senhor todos os gentios, e todos os povos o louvem. Ou seja, diversos textos que os judeus haviam esquecido, né? Embora fossem mestres, doutores da lei, estudados, alguns versículos inconvenientes, alguns textos inconvenientes foram esquecidos. Não é assim que a gente faz? Quando tem algum texto da palavra de Deus que é um pouco inconveniente para nós, a gente simplesmente esquece dele, né? Quando é um versículo, um texto que nos confronta, a gente diz: não, mas aquilo dali é para outra época, é para outro tempo, porque na verdade a gente não quer ser confrontado. Isso acontecia com os fariseus, com os judeus da época, acontece até os dias de hoje, né? E ele cita também Isaías, no versículo 12, ele vai dizer que a raiz de Jessé se levanta para governar os gentios, e os gentios esperarão nele, que é Jesus Cristo. E aí no 13 ele termina dizendo: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, que o Deus da esperança nos encha de alegria e paz no vosso crer. Aquilo que nós cremos precisa ser regado com alegria e com paz, sem confusão, sem distúrbio, sem distorção, sem perturbação, sem transtorno. Aquilo que nós cremos precisa ser com paz na consciência. Se nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz, para que sejais ricos de esperança. O conhecimento da palavra, e a alegria na nossa crença, na nossa fé, ela traz riqueza de esperança. Nós só podemos esperar ricamente se nós temos uma boa fé, se nós cremos naquilo que é correto, naquilo que é anunciado na Escritura, na palavra de Deus. Ele diz: para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu termino dizendo que só é possível ter poder do Espírito Santo se eu tenho esperança e se eu tenho paz no meu crer.
Eu só consigo ter poder do Espírito Santo quando a minha fé está pautada na palavra de Deus. Eu só consigo ser rico de esperança e cheio de poder do Espírito quando eu me esmero para estudar, entender e aplicar esta palavra na minha vida. Que Deus possa te dar força, ânimo, sabedoria do alto, para que você estude, entenda e pratique esta palavra todos os dias da sua vida, para que você tenha alegria, paz no seu crer e seja rico de esperança e cheio do poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, graça e paz.